Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos a mais um vídeo aqui do canal da Academia de Psicologia Forense. Vamos continuar falando sobre o caso Henri Borel, tá? E muito foi comentado, né, e continua sendo comentado sobre psicopatia, narcisismo, várias fake news estão surgindo aí em relação a Monique Medeiros, né, de que ela iria processar a prefeitura, de que ela iria ganhar R$ 500.000 para fazer um documentário na Netflix, enfim. É, é possível notarmos que está sendo retomada a mesma campanha que foi feita antes do julgamento. Tá? Se você tem memória aí midiática, você vai lembrar do que aconteceu durante todo o período, né, em que aguardávamos esse julgamento. Então eram fake news, eram pessoas dizendo que Monique iria jogar o filho pela janela, sem nenhuma prova, né? Sem nenhum vídeo, nenhum áudio, nenhuma testemunha. Enfim, os delírios mais variados, né? E todos eles vindos, né? Basicamente de uma fonte só, tá? Com desinformação que caracteriza calúnia, injúria, difamação e uma clara tentativa de manipulação da opinião pública, não é? Porque alguns canais midiáticos têm milhões aí de seguidores, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês, inclusive, alguns trechos de depoimento do julgamento, tá? Uma aluna minha filmou a tela da televisão de vídeos, né? De canais aí que já exibiram trechos, tá? Do julgamento. Quero agradecer aqui a Fernanda Piacentini, do The Exposed Brasil, e o Marconde Marques, né, que foram as pessoas que trouxeram essas imagens, tá? E com todo respeito, eu vou colocar aqui um trechinho, tá, Fernanda, tá, Marcondes? Só para ilustrar o que eu tenho para falar para vocês hoje. Então, fiquem até o final, como eu sempre digo, porque senão vocês não vão conseguir pegar o contexto inteiro, porque o assunto é denso, tá? E eu vou trazer aqui provas do tribunal para vocês acompanharem, né, a minha linha de raciocínio. Eu fico muito preocupada, portanto, quando eu vejo, né, que novamente está começando essa onda de fake news, de mentiras, de desinformações, e é possível observar que as pessoas que vão para as redes sociais, ou a pessoa, né, uma de cada vez, não é? Usa sempre a seguinte narrativa: ouvi dizer, soube, fiquei sabendo, me disseram, e não apresenta nenhuma prova. Mas acontece que, quando tudo isso é dito por alguém, né, que tem aí um certo poder de manipular a opinião pública, né, é um formador, uma formadora de opinião, né, assim como eu que estou aqui falando com vocês, as pessoas tendem a não questionar e acreditar. E sequer, né, se perguntar, ué, mas a pessoa só disse que soube. Soube de quem? Quem contou? Qual foi a fonte? Né? Então, essa é uma das características das fake news, né, das desinformações, né, que a gente vê acontecendo aqui no Brasil em várias áreas. Isso me preocupa muito, porque nas redes sociais a gente tem pseudo-especialista de tudo, né, de vacina, de nutrição, de emagrecimento, de uma série de coisas. E a população não se questiona, né, se o que aquela pessoa está falando é verdade. Então, muitos influenciadores se aproveitam, né, da sua autoridade ali, né, e aí eu estou falando autoridade muitas vezes sem nem diploma, né, mas a autoridade construída através da credibilidade da população, e saem falando o que quiserem e todo mundo acredita, sem prova, sem testemunha, sem documento, né, sem nada. E isso claramente tem um único objetivo, não é? Que é influenciar a opinião pública já para um possível futuro novo julgamento. Vocês sabem que o caso Henri Borel está com recursos, né, no tribunal, e que também existe o pedido de nulidade, né, desse julgamento e até do processo como um todo, tá? E aí vejam, né, como as pessoas já se adiantam e saem fazendo as suas campanhas, não é, midiáticas, não é, para irem deturpando informações de forma que a sociedade fique completamente, né, comprometida em termos de ideias, né, e que também garanta, né, a dificuldade de que uma nova versão emplaque, né? Porque vocês sabem que quando a gente traz uma notícia primeiro, as pessoas tendem a acreditar nisso, né? E não lá na segunda, terceira versão. Tá? Então, por isso, eu também estou me adiantando e trazendo novamente essa discussão aqui. Porque, para nós falarmos em psicopatia e narcisismo, nós precisamos falar de muito mais, não é? Do que simplesmente aquilo que aconteceu lá no tribunal e que eu vou trazer para vocês hoje. Então, como eu falei, fica aí até o final que você vai entender o que eu quero dizer com isso. Bom,
Eu disse que essa ia ser uma aula de psicologia forense. Quase sempre é, né, gente? Porque canal de professor é isso mesmo, tá? Então, eu preparei uns slides e também vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as referências, tá? Científicas, acadêmicas, reconhecidas de tudo que eu vou dizer aqui, tá? Então aqui não tem achismo, opinião, é porque ela gosta de A, não gosta de B, não tem nada disso, tá? Tem ciência, como eu sempre trago, beleza? Então depois, tá, que acabar esse vídeo, vem na descrição que eu vou deixar todas as referências. Eu sei que tem muita gente da psicologia, da psiquiatria, do direito, né, que me segue, então vocês podem ir beber diretamente dessas fontes. Portanto, aqui não tem fake news. Aqui não tem eu ouvi dizer, não. Aqui tem fonte. Como diz a minha querida amiga jornalista Carla Albuquerque, aqui é fonte zero, né? É direto ali, né, no nascimento, tá, da ideia científica, tá bom? Então aqui não é eu acho, ouvi dizer, quero acreditar, tenho a impressão, nada disso, tá? Aqui a gente tem provas científicas, provas documentais, tá? Para que esse conteúdo realmente, né, seja um conteúdo sério e informativo. Então, eu quero começar dizendo para vocês que eu fico muito preocupada, não só com o caso Henri Borel, né, mas com toda a sociedade em relação a tudo isso que eu falei para vocês, né? Fake news de vacina, fake news de caneta Monjaro, fake news de, enfim, de tudo que vocês imaginarem, de nutrição, de religião, de política, né? A gente tem eleições esse ano. E aí, eu quero exercer aqui sempre um papel de psicóloga, de fazer a população prestar atenção em si mesma, tá? E prestar atenção a como reage às notícias, tá? Porque eu tô vendo uma sociedade cada vez mais facilmente manipulada. Não tem como eu, enquanto professora, não atribuir um pouco disso a um certo, digamos assim, incentivo, não é? Para que a gente pense pouco. Tá? Então a gente tem aí redes sociais com tudo muito rapidinho, videozinho de 20 segundos, não é? Temos aí poucas pessoas estudando filosofia nas escolas. A filosofia é uma das ciências que nos ajuda a pensar, a questionar. Nós, psicólogos, somos obrigados no nosso currículo a estudar filosofia, sociologia, antropologia, tá? Então, tudo isso muito pronto faz com que as pessoas peguem essas informações que são jogadas, né, nas redes sociais e tomem como verdade sem questionar. Então, vamos lá. Você pode ser do partido A ou B na política, não é problema nenhum. Desde que você tenha a sua posição política a partir de uma reflexão crítica, né, dos seus valores, que você pesquise aqueles candidatos, né, mas não é pesquisar no grupo de zap da sua tia, né, fazer uma pesquisa mais séria, tá bom? Então, em relação à nutrição, em relação a esse tipo de processo, tá? Cuidado com o que você escuta, porque quando a gente pensa também em veículos de massa, as grandes redes de televisão, né, que vocês conhecem aí, as redes abertas, Record, Bandeirante, Globo, eles muitas vezes mudam de opinião, né? Tem horas que eles estão a favor do candidato A, daqui a pouco eles já apoiam o candidato B, então não dá pra gente dizer que ali é fonte de verdade. Portanto, eu, Elisa, sempre pesquiso em mais de uma fonte, tá? Nas fontes contrárias, inclusive. Para você decidir se você é contra ou a favor de uma coisa, você precisa ouvir os dois lados. É isso que acontece num julgamento. E eu vou trazer uns trechos aqui para vocês entenderem, tá bom? Então é isso, gente. Nós precisamos começar a pensar porque eu realmente estou muito preocupada no quanto a população está facilmente manipulada, manipulável e o quanto elas estão indo atrás de conversas sem pé nem cabeça, sem capacidade de se questionarem, de questionarem quem está falando, né? Uma dificuldade, inclusive, que é a que eu vou trazer hoje, de somar dois com dois, porque fatos que eu vou trazer aqui hoje são fatos públicos. Tá? Não tem aqui nenhum segredo do processo que eu estou quebrando ali a intimidade da pessoa. Nananina, não. Tá? Tudo que eu vou trazer aqui para vocês hoje está público, está posto. E as pessoas não conseguem somar dois com dois. Né? As pessoas não estão conseguindo encadear uma linha de raciocínio para somar coisas que vocês verão são muito óbvias. Não precisa ser psicólogo, não precisa ter pós-doutorado para entender o que eu vou falar aqui hoje. Qualquer pessoa sei lá, acho que com mais de 10 anos de idade vai entender o que eu tenho para falar aqui hoje, né? E isso me preocupa, tá? Porque as pessoas não estão mais, né, somando as informações que estão disponíveis. Elas escolhem qual é a fonte
que elas vão acreditar e só seguem aquilo. Vocês já devem ter visto, principalmente no interior do Brasil, que alguns animais que são usados para transporte de carga, né, andam com uma viseira, eu não sei se é viseira o nome, né, mas um tapador aqui dos lados, deve ter um nome, escreve aí para mim quem sabe, né? Então, eles andam só assim, e eu tô vendo a população andando só assim. Qualquer coisa que seja diferente, a pessoa fala: não, não, não quero saber, não é mentira. Eu escolho isso, eu idolatro isso. E isso, gente, é um perigo para qualquer pessoa em relação a qualquer assunto, né? Você não pode ter uma idolatria, né, por uma única fonte de informação e, sobretudo, quando aparecem informações contrárias, você se negar a olhar para aquilo. Né? Porque quando a gente segue uma linha que só tem aquela linha mesmo, né, a gente até entende, né? Ah, só tem aquela pessoa falando. Mas quando surgem novas informações, as pessoas não querem ouvir. Isso é assustador. Então, é muito fácil alguém que pegou você, te pescou, pescou uma narrativa convincente, né? Criou ali uma historinha, né? E você fica acreditando naquilo. Então, assim, gente, estamos em ano de eleição. Nós precisamos, né, ter pensamento crítico, né, questionador. Precisamos ir atrás de informação. Tem Google, tem Chat GPT, tem tanta coisa, sabe, pra gente tentar entender melhor as coisas. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês o quanto essa história de psicopatia e narcisismo desse processo, tá, está tão enviesado e tão ao contrário do que você pensa e você não está nem notando. Às vezes, o que a gente olha, né? Por exemplo, coloca a minha mão aqui, né? Você vê as minhas unhas, você vê um anel, mas eu estou vendo a palma da minha mão e vocês não. Então, tudo, gente, tem dois lados, tá? E hoje nós vamos conhecer um outro lado, tá? Desse caso, desse processo. E eu espero que vocês não só coloquem a cabecinha para pensar, mas se você gostar, tá? Do conteúdo que eu tô trazendo aqui hoje, eu vou te pedir uma gentileza. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, com os colegas da faculdade, tá? Porque é preciso que mais pessoas, né, comecem a se questionar e a pensar não só sobre esse caso, mas sobre como nós todos podemos ser muito facilmente manipulados, tá bom? Então, vamos lá. Olha, hoje vocês vão me desculpar de novo aqui, né? Eu com a tecnologia, tá? Porque eu trouxe várias coisas aqui. Se eu errar, vocês me perdoem, tá? Mas eu darei o melhor de mim. Lembrando que eu sou professora de psicologia, não de tecnologia. Mas vamos aqui. Então, eu vou fazer. Ó, já comecei acertando alguma coisa aqui. Vamos lá, vou me diminuir aqui, vou me colocar para cá. Acertei, mas errei a ordem dos slides, né? Mas não tem problema, a gente vem aqui para o começo. Já deu para ver que tem muita coisa, né? Muita coisa. Eu falei, pega pipoca, pega uma almofada, depois volta para frente, volta para trás, você fica aqui desse ladinho, tá? Assiste aí na velocidade 2, tá? Se for o caso, assiste em 2 vezes. Mas eu dei o nome, né, para essa aula de hoje de a arquitetura do mal, né? Que é um termo que já foi usado tanto pelo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo, o nome dele trava a nossa língua, né? Como por Foucault, né? Michel Foucault, também filósofo. Hoje eu vou falar de Hannah Arendt, também, né? Uma grande filósofa, apesar de que ela não gostava de ser chamada assim. Mas tudo isso numa linguagem bem simples, bem fácil, né, de compreender. Aqui não vai ter nada complexo, nada difícil. Eu fiz esses slides assim com muito carinho para vocês entenderem a importância da filosofia e o que será que é arquitetura do mal, no caso Henri Borel. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então vamos lá. Alguns slides eu vou fazer aqui e vou sumir, tá? Para vocês poderem ler melhor. Como, por exemplo, é aqui? Não, é aqui que eu tenho que sumir. Pronto. Então, uma pergunta que ninguém está se fazendo, né, por aí. Jairinho está preso, não é? Ele foi condenado a mais de 43 anos. Hoje em dia, ele não representa mais uma ameaça à vida de Monique Medeiros, né? Monique disse, né, que acredita que Jairo tirou a vida, né, do filho dela. Monique relatou, né, que sofreu violência, né, dentro do relacionamento com ele. Hoje isso não existe mais,
Mas saiu uma notícia aí hoje, né? Deixa eu voltar aqui. Saiu uma notícia hoje de que. Deixa eu ver se dá certo aqui. Dá. Saiu uma notícia de que Monique está sumida, desaparecida, né? Não desaparecida em termos policiais, né? Mas ninguém vê Monique. Se vocês fossem Monique, vocês teriam coragem de sair na rua? Pouco antes do julgamento, eu não sei exatamente quem foi, mas tinha um totem, tá? De cartolina, papelão, no centro do Rio de Janeiro, com a imagem de Leniel Borel, pai de Henri Borel. E tinham lá algumas pessoas, simpatizantes da causa, né? Com um microfone, entrevistando a população que passava por ali e perguntando para a população o que que eles... Deixa eu me aumentar aqui um pouquinho. Ó, vocês estão vendo que eu tô treinando, né, gente? Tô aqui, ó, firme ó, tá vendo? Firme na tentativa de não errar tanto. Então, eles perguntavam ali o que que vocês acham, né, para as pessoas que estavam passando, que Jair e Monique merecem. E quando você pega uma pessoa assim, de repente, no meio da rua, né, a tendência é que a pessoa seja muito espontânea. E nós tivemos várias pessoas dizendo que tanto Jairo quanto Monique mereciam a morte, que deveria ser feita justiça com as próprias mãos. Um certo grupo, né, de apoiadores, né, da acusação já fez ameaças na internet. Eu já sofri ameaças. Monique já sofreu ameaças no presídio. Tá? Jairo já sofreu ameaça. Portanto, gente, a população não quer justiça. A população quer vingança. E aí vocês perguntam por que que Monique está sumida? Será que além de todo o linchamento midiático que foi feito com ela, agora a população ainda espera que ela saia no meio da rua para ser fisicamente linchada? São essas pessoas que dizem que são contra a violência? Não são contra a violência, né? São contra a violência cometida contra algumas pessoas que elas escolhem. Não, essa pessoa aqui não pode sofrer violência, Henri não pode sofrer violência, óbvio, né? Claro, nenhuma criança merece. Mas, portanto, a gente não é contra a violência, não é? A gente é contra, né, a violência que é cometida contra meia dúzia, mas contra esse povo aqui pode, né? Então, vamos entender de onde que está vindo, né? A gente passou de um linchamento midiático, né, para dizer que Monique era narcisista, interesseira, vários itens que foram destruídos no tribunal, tá? Eu sugiro a todos, eu vou pedir a Fernanda se ela me autoriza, eu vou colocar o link aqui, tá, do depoimento da Monique neste júri, tá? Onde ela desmonta completamente, com provas consistentes, que ela nunca foi uma pessoa interesseira, que ela nunca ganhou presentes caros do Jairo, enfim, uma série de barbaridades que foram sendo ditas aí contra ela e as pessoas tomaram como verdade. Ah, se fulano falou que é, porque é. Gente, vocês precisam começar a questionar as pessoas. Não é porque Zezinho do Borogodó disse que batata é ruim que você vai acreditar que batata é ruim, gente. Vocês perderam a capacidade de pensar, de questionar os outros, né? Então isso é muito preocupante, tá bom? Então vamos voltar aqui, vamos ver se eu acerto. Aqui, lá vou eu pro cantinho. Não, aqui pro cantinho. E vou sumir um pouquinho, tá? Então, vamos lá tentar entender quem é que representa, então, um risco, né, para Monique Medeiros não sair, né, na rua, não poder ter o direito de uma pessoa que foi julgada pela justiça, foi condenada, recebeu uma pena, mas a pena era menor do que a que ela já havia cumprido. Portanto, por isso que ela foi liberada, tá? Então, vamos fazer aqui um passeiozinho histórico a antes de março, tá? De 2021, né? Quando aconteceu, né, essa tragédia com Henri. Vamos falar um pouquinho da Monique, a mãe e o pai de Henri Borel, o senhor Leniel Borel. Então, o Leniel, ele era um engenheiro, ele não tinha cargo público na época, ele teve vários períodos de desemprego documentados, né? Isso até no próprio depoimento dele, tá, gente? Isso aqui não tô... De novo, eu não tiro coisa, não é fonte, vozes da minha cabeça, tá? Assistam os depoimentos dele, que ele mesmo conta, tá? Das dificuldades financeiras que ele passou, né? De emprego, desemprego, etc e tal. Monique também traz, né, provas concretas, né, de dependência financeira dele, tá, do Leniel, em relação a ela, porque ela era professora concursada, tá?
Então, inclusive, ela precisou fazer empréstimos, né, para pagar dívidas trabalhistas de empresa que ele abriu e que ele não conseguiu honrar. Ele diz num depoimento que ele deu um carro para Monique e a Monique prova lá e tem o documento, né, que esse carro foi comprado por Monique no holerite dela, com o dinheiro dela, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, gente. É assim, ó. Se A fala uma coisa e B fala outra coisa, sabe o que que você faz? Não escolhe em quem que você vai acreditar. Procura quem é que tem prova. Combinado? Tá? Então, Monique provou que o carro foi comprado por ela com o dinheiro dela. Mas aí vocês preferem acreditar numa pessoa que só disse. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque vocês elegeram quem que vocês gostam mais. Então, vocês não estão em busca da verdade. Entende? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Muito bem. Na época, ele não tinha mandato, né? Ele não tinha cargo público nenhum, ele não tinha nenhum ONG, ele não tinha visibilidade. Ele era um homem comum, né? Um pai de família. E Monique, então, né, se tornou diretora de escola por mérito, tá? Depois ela foi aprovada no Tribunal de Contas da União, tá? Não para ganhar milhões, mas para ganhar um pouco a mais, que com esse dinheiro ela ia pagar a escola do Henri, né? E ela ficou muito feliz por poder usar essa diferença salarial para colocar o Henri no Marista, tá? E ela sempre foi financeiramente independente, tá? Então, gente, tem provas disso, tá bom? Então, vamos lá. Março de 2021, as primeiras entrevistas, tá, do Leniel Borel, pai de Henri, se vocês procurarem, tudo isso é público, tá, gente? Então, não estou inventando, falando bem, falando mal, tomando partido. Isso tá aí, para vocês próprios analisarem e chegarem à conclusão de vocês. Ele elogiou Monique como boa mãe no tribunal, em entrevista, nos primeiros depoimentos. Ele não fazia nenhuma acusação grave contra ela. Agora pensa, gente, deixa eu voltar aqui de novo, rapidinho. Eu acho que nessa posição, deixa eu ver, é aqui? Não, é aqui? É aqui. Nessa posição eu consigo aparecer sem atrapalhar o texto. Gente, você fica casado 10 anos com uma pessoa, né? Você elogia essa pessoa, você vê essa pessoa criar seu filho, né? Você conta o tempo todo como aquela pessoa era boa mãe e de repente, do nada, você fala assim: não, era um monstro, sempre foi interesseira. Presta atenção, por favor. Tá? Vamos, eu aqui não tô dando curso nenhum, mas eu tô tentando ajudar vocês que me seguem a pensar um pouquinho como perito e perita. Como é que uma psicóloga jurídica e forense raciocina quando pega essas informações? Vocês têm curiosidade de saber, né? Como que a gente descobre verdades e mentiras? Então, tô dando a dica para vocês. Ele, no início, ele focava as declarações em Jairinho, tá? E ele tinha ali um comportamento esperado de um pai em luto, né? Ele estava triste, ele queria justiça pelo filho, normal, né? É uma dor muito grande perder um filho. Então, até ali, as primeiras entrevistas em março, né? Estava tudo correndo relativamente bem, né? E aí, agora deixa eu sumir, porque senão eu atrapalho vocês. A mudança. Quando que Leniel começa a acusar, né, a fazer acusações graves? Semanas após as primeiras entrevistas, a narrativa dele começa a mudar. Então, ainda em 2021, ele começa a fazer acusações leves. Começa a questionar o papel de Monique como mãe, né? E foi mostrado lá no tribunal, inclusive, as trocas de mensagem de Monique com Leniel, dela o tempo todo dando notícia de Henri, quando não estavam juntos. Olha, comeu, olha, hoje teve febre, olha, hoje fez tal atividade. E cobrando de Leniel, quando o Henri estava com ele, passa filtro solar, não deixa ele ficar no sol, faz ele beber água, lembra de dar um remedinho. Então, gente, isso é público porque está num processo que não tem segredo de justiça e qualquer pessoa pode acessar. Por que que vocês não acessam? Vou voltar aqui para perguntar para vocês. Por quê? Preguicinha, né? Ah, não vou ler um processo de 20 mil páginas. É mais fácil chamar uma pessoa qualquer de psicopata. Não vou nem checar. Ah, fulano tá falando, ah, então é. Se fosse com você, com a sua família, com a sua filha, com a sua irmã, com a sua mãe e seu pai. Percebe a gravidade? Então, nós temos documentado, tá, nas extrações do Celebrite essa troca de mensagem de Monique com Leniel. Não sou eu que estou vindo aqui falar de Monique porque eu trabalho na defesa de Monique. Tá lá, tá lá. Vocês podem ler o que Leniel falava e ler o que Monique falava. Tá? Então, essa mãe que tem ali 500 mil mensagens dela no WhatsApp, né, tomando cuidado com o filho, né? Não quero saber.
Aí o pai ignora tudo isso e começa a dizer: não, era péssima mãe. Ah, então tá, então a gente vai acreditar em você. O que que acontece com vocês, Brasil? Fala pra mim. Eu fico preocupada, porque se vocês reagem assim cognitivamente neste caso, vocês vão reagir com outro, né? Histórias de ET, histórias de aquecimento global. E aí vai causando, né, com todo respeito, um emburrecimento, né, cognitivo, que as pessoas vão ficando incapazes de distinguir o que é mentira e o que é verdade, e por isso vocês são enganados. A conversa hoje vai ser dura. Vocês vão ser enganados por maridos, por namorados, por mulheres, por esposas, por chefes, por colegas de trabalho, por familiares, por políticos, por empresários, por líderes religiosos. E aí depois vocês dizem assim: nossa, não dá para ter fé na humanidade. Eu concordo. Tem muita gente ruim nesse mundo. E é por isso que a gente tem que ficar esperto e ter essa mínima capacidade de observação e de análise crítica das coisas. Existem dois lados. Claro que quando a gente sofre uma violência, nós não podemos ser culpabilizados, né? Sempre o responsável é quem cometeu. Mas a gente pode se proteger, né? Então, da mesma forma que eu sei ler certas situações e eu saio delas, eu quero que vocês sejam capazes de fazer isso também. Parem de ser manipulados, parem de ser massa de manobra de toda essa galera aqui que eu já listei. Vocês levam golpe financeiro, né? Vocês perdem dinheiro. A culpa é de quem dá o golpe em vocês, com certeza. Mas o meu intuito aqui com vocês é abrir os olhos de vocês, e já que infelizmente existe esse tipo de gente, vamos nos proteger, beleza? Então vamos seguir aqui. Em 2023, 2 anos depois, ele afirma pela primeira vez que Monique usou Henri como isca para Jairinho. Ele exibiu um vídeo em rede nacional que nunca foi periciado quanto à data da gravação. É aquele malfadado vídeo da banheira, né, de Monique com Henri, que ela manda para Leniel, quando ela era casada com Leniel. Gente, mas vocês preferem acreditar que ela mandou para Jairo, porque alguém simplesmente falou e não mostrou nenhuma prova. O que acontece com vocês? Por que vocês estão reagindo assim nesse caso? Por que vocês estão tão facilmente, né, convencíveis, né, se é que existe essa palavra? Por que vocês não perguntam? Cadê a prova de que ela mandou isso para o Jairo? Eu quero ver, me mostra. Vocês engolem qualquer coisa, Brasil. Desde que vá de acordo aí com o que vocês escolheram. Entende o perigo disso? Né? Porque não é só nesse caso, é em vários. Então, vamos lá. Depois, em maio de 2024, 3 anos depois, uma carta pública, ele acusa ela pela primeira vez de abuso sexual. O IML não encontrou nenhum indício disso, tá? A polícia não investigou, nenhum BO foi feito enquanto Henri era vivo. Nunca houve essa conversa, entende? Então, olha aqui, conforme vai chegando mais perto do julgamento, né, ele vai às redes e começa a dizer: ah, teve uma outra, não sei se está aqui, que eles iam jogar Henri pela janela. Cadê a prova? O áudio, o print, a testemunha, a gravação, o vídeo, qualquer coisa. De onde ele tirou isso? Ah, eu sei. Tá, gente, então eu vou fazer aqui para vocês. Eu sei os números do próximo sorteio da Mega Sena, tá? Então vocês marcam aqui comigo, tá? Um horário que eu vou contar para vocês. Vocês vão acreditar? Ah, por favor, gente. Sabe, é isso que eu digo, não é difícil de entender. Qualquer pessoa com mais de 10 anos, sabe por que que eu digo com mais de 10 anos? Porque eu tenho netos. E os meus netos conseguem entender tudo isso aqui quando eu converso com eles. Porque os meus netos perguntam para mim: vovó, o que que aconteceu com o garotinho Henri? O que que foi mesmo que aconteceu? E a vovó explica, né? Essa linguagem que eu estou explicando para vocês. Vocês vejam que eu não estou aqui ainda, né? Não comecei a citar teóricos. Daqui a pouco eu chego lá. Entende, gente? Então basta Leniel ir para a televisão e dizer qualquer coisa sobre Jair e Monique, todos vocês acreditam, sem ele mostrar nenhuma prova. E mais, observem, façam esse exercício. De vez em quando eu dou exercício aqui, né? Começa a assistir essas últimas entrevistas dele. O que que ele diz? Ouvi dizer, eu soube, fiquei sabendo. Claramente. Prova. E ainda assim vocês caem. Então percebam que aqui a gente tem dois lados. Tem uma pessoa falando algo sem prova nenhuma. Eu ouvi falar, ouvi dizer, fiquei sabendo, me contaram, né? Um passarinho me disse. E vocês caindo igual patinho. É isso mesmo. Por quê? Porque vocês querem acreditar nisso. Porque pesquisar a verdade dá trabalho. E vai dar trabalho para vocês pesquisarem quem está tentando dar golpe em vocês, político que quer enganar vocês, empresário que quer enganar, líder religioso, vizinho, colega de trabalho, namorado, namorada.
Entende, gente? Não pode ser desse jeito, tá? Então vamos lá. Em novembro de 2025, já vésperas do júri, todas as acusações estão somadas, né? E a conclusão pública, porque ele começa com essa espécie até de jargão. Monique é pior que Jairinho. Ele repete isso sempre. E vocês gravaram e compraram essa história. Cadê a prova de que Monique é pior que Jairinho? Ah, é porque ela era mãe. Fica até o fim, porque eu vou botar um trecho do depoimento dele aqui, onde ele próprio desconstrói isso que ele está falando. Tá bom? Então, fica aí. Então, o que a gente percebe? Um padrão, né, de acusações progressivamente mais graves, que coincidem também com as eleições, não é? E a aproximação do julgamento. Então, agora a gente está de novo perto de eleições, né? Onde ele vai ser candidato, segundo, né, os veículos da mídia que estão falando, não sou eu que estou dizendo, né? E aí ele começa de novo a aparecer na mídia, né, e falar do quanto que ele sofre pelo filho, e certamente ele sofre, né? Mas até onde a gente consegue separar ali o que é sofrimento e o que é promoção desse sofrimento? Porque parece que esse sofrimento aumenta quando chega perto de eleição. O sofrimento aumenta, entende? Então é isso que a gente tem que não condenar a pessoa, não julgar a pessoa, mas prestar atenção e se perguntar, né? E em busca de outras informações, tá? Porque não só nesse caso, como eu já falei, vai ter muito político aí, né, tentando se eleger, contando mil histórias para vocês e vocês precisam, né, se questionarem, tá? Depois de 2021, o que mudou na vida de cada um deles, né? Eu separei algumas coisas aqui para você, do Leniel e da Monique. Então, o Leniel, ele criou uma ONG em nome de Henri, tá? Inclusive, veio à tona, né, uma conversa dele com uma pessoa que trabalhava lá com ele, onde ele diz que Henri Borel agora é uma marca, tá? Foi eleito vereador, cassou o mandato de Jairinho, ou seja, o cara que ficou com a mulher dele era vereador, né? Ele conseguiu que o Jairo perdesse e ele consegue ser vereador. Então ele vai exatamente para o lugar, né, do concorrente dele. Casou novamente com uma médica. Jairo era médico. E a moça é muito parecida com a Monique, quando estava loura. É só vocês irem para o Google, não sou eu que estou dizendo. E rapidamente teve outra filha. Ninguém questiona isso. Tá tudo certo para todo mundo. Ok? Beleza, vida que segue. Ele ainda foi acusado de estelionato amoroso nos Estados Unidos por milhares de dólares, tá? Não é por R$ 50, não, tá? Isso fala do caráter de alguém? Obviamente fala, né? Isso aí está sendo apurado? Sim, é uma acusação, né? Ele não é culpado ainda porque não foi julgado. Mas existe essa acusação. Isso fala do caráter de alguém? Fala. Por quê? Da mesma forma que vocês falavam do caráter de Monique antes dela ser julgada. Deixa eu voltar aqui. Por que do caráter de Monique pode falar antes do julgamento e do dele não? Peguei vocês. Tá vendo como é que é? Então vocês elegem, né? Quem vocês consideram, né? A pessoa que fala a verdade ou não, quem é culpado, quem que é inocente, tá? E a ONG dele foi alvo, tá, de denúncias e irregularidades, tá, gente? Então, vão atrás e pesquisem. Por quê? Porque tudo isso, né, se vocês somam o salão de beleza de Monique, né, com ela ter feito uma selfie e vocês juntam essas duas coisas e chegam à conclusão que ela é uma monstra, por que é que vocês não juntam tudo isso aqui e chegam a qualquer outra conclusão? Não, tá tudo bem. Besteira. E isso que vocês vão ver as outras informações que eu vou trazer aqui. E, de novo, tudo é público. Não estou aqui trazendo, não é calúnia, injúria, difamação, buscando dados confidenciais, expondo a vida pessoal, íntima das pessoas de forma alguma. Já está aí no Google. Eu só juntei e trouxe aqui. Certo? Então, vamos lá. No caso de Monique, ela perdeu o emprego, perdeu a liberdade, perdeu a reputação, perdeu anos da vida dela e ainda busca descobrir realmente quem matou o filho. Né? Agora Jairo foi condenado. Né? E ela disse que ela acreditava que tinha sido Jairo, apesar, né, dela não ter visto ali acontecer. Então, imagine a angústia, né, que virou a vida dessa moça enquanto o julgamento não chegava. E aí, interessante que acusam Monique de interesse financeiro. Mas dá uma olhadinha aqui na coluna da esquerda, galera. Quem efetivamente lucrou com a morte de Henri? Eu quero o teu comentário. Deixa eu voltar aqui. Eu quero o teu comentário aqui embaixo. Você vai olhar as duas colunas. A conclusão é sua, não é minha. Quero que você faça esse exercício, tá? De parar para pensar. E você escreva aqui nos comentários para mim o que você acha.
tá bom? Já que a gente, né, vai falar que Monique tinha interesse financeiro, então vamos lá? Porque eu já disse aqui que o salário a mais que ela foi ganhar no TCU era para pagar o marista do Henri, né? A bolsa de marca que ela tem e que aparece, né, em algumas filmagens, né, que foram feitas dela entrando e saindo da delegacia, ela tinha, ó, há muito tempo que ela comprou parcelada, tá? E ela tem nota de tudo e ela apresentou tudo, tá? Ela ajudou a mobiliar o apartamento do Jairo, tá? Comprar quarto para o Henri. Ela levou TV, ela levou cama, ela levou máquina de lavar, ela levou uma série de coisas, tá? E tudo tem nota, nota. Vocês querem as notas? Não. Vocês querem acreditar em alguém que fala assim, ela é interesseira. Pronto, é suficiente para vocês. Percebem que vocês não estão ancorando o sistema de crenças de vocês em fatos, e sim em ilações? Percebe o quanto que você está em risco quando você se torna uma pessoa assim, facilmente manipulável? Entende? É isso que eu não quero que aconteça com você. Eu quero que você pare e comece a questionar, né? Para que lado que você está sendo levado? Sabe, vocês já viram aquele equipamento, né, que tem no aeroporto, né, que a gente chama de biruta, né? Porque o vento bate, vai para lá, o vento bate, muda, vai para cá. E é assim que você vai ficar na sua vida, né? Diante de outros casos que vão surgir. Então, vamos lá. Deixa eu me tirar daqui. Como é que tá a minha nota passando de slide? Estou melhorando, né? Tô conseguindo. Então, vamos lá. A manipulação da mídia daí. Durante esse julgamento também foram expostas provas de uma milícia digital, tá? A doutora Miriam Costa, advogada, que depois, como testemunha lá de defesa do Jairo, levou uma série de informações, né? E também nos prints lá do Celebrite, né? Daquele software, né? Israelense forense, né? Mostra ali um advogado do Leniel dizendo para ele, conversando com ele, né? Que eles estavam conseguindo manipular a mídia, tá? Gente, deixa eu voltar aqui. Você pode acessar isso, tá? Tá lá no processo que é público. Eu não estou contando de um papel que eu vi embaixo da mesa de ninguém, tá? Ok? Esse documento existe, tá no processo e o processo é público. Se você quiser, você busca que você vai achar. Então, mas acontece que no depoimento do Leniel e nas entrevistas que ele dá, ele inverte, né? E ele diz que a vítima é ele, de uma manipulação midiática. Agora, conta pra mim, quantos canais, quantos perfis de TikTok você conhece que falam mal de Leniel? Eu não conheço nenhum. Eu sei do Exposed Brasil, da Fernanda Piacentini, que jamais falou mal dele, mas trouxe essas informações antes delas serem públicas, tá? Porque ela é uma jornalista investigativa e ela teve acesso ao processo e trouxe isso à luz. Mas isso não é falar mal, né? É você mostrar o outro lado da história. Carla Albuquerque é a mesma coisa, teve acesso ao processo e trouxe informações, né? São os únicos dois veículos, né, que mostram o outro lado. Quais são? Cadê essa milícia digital que persegue ele? Cadê os perfis que ele não mostra, né? E aí, na verdade, quando vieram as provas do processo, o que a gente encontrou foi que, na verdade, ele, seguidores dele, fazem grupos, né, no Instagram, no TikTok, em vários lugares, para derrubarem perfis, tá, que falem qualquer coisa, né, contra ele. Agora está mais difícil, né? Porque agora veio tudo a público, né? No tribunal, os documentos vieram à tona, né? Mas até o meu perfil já passou por isso, né? De pessoas que o apoiavam, iam lá, me xingavam e ficavam denunciando o meu perfil, né? Para tirar o perfil do ar, para derrubar minhas publicações. Isso é estranho, né, gente? Numa democracia você tem direito de falar dos dois lados. Então, quando a gente fala, né, de perseguição, quem está perseguindo quem? Só pode ele, né? A versão dele, a fala dele. E aí, quando qualquer pessoa mostra o outro lado, é perseguição? Não é, né, gente? Então, a gente está aí, Copa do Mundo, você pode ser Brasil, você pode ser Estados Unidos, pode ser Argentina, né, dependendo de onde você nasceu, e isso é democracia, né? Então, perseguição, ele chama quando qualquer pessoa mostra o outro lado. Então, ele quer hegemonia, ele quer só ele falando. Se alguém falar algo diferente, opa, não, isso é perseguição, precisamos denunciar. Estranho, né, gente? Não pode ser dessa forma, tá? Então, observem tudo isso também. Se vocês acharem aí quem é que persegue Leniel, manda aqui para mim, tá? Que eu quero saber. Vamos falar agora um pouco sobre choro estratégico. Agora a gente vai entrar um pouco na ciência, tá? Da psicologia jurídica e forense. Tem um autor que eu trouxe para vocês, que é o Aldert, o Vrid, né? Que ele demonstrou que a intensidade emocional de um discurso, ou seja, daquilo que você fala, tem correlação com a veracidade, né? Então, deixa eu só me aparecer pequenininha aqui para vocês. Imagina, eu tô aqui conversando com vocês, né? Tô dando esta
estou dando esta aula aqui. E vocês devem ter observado que as minhas expressões fisionômicas, os meus gestos, combinam com o que eu estou falando, não é? Agora imagine se eu estou aqui contando uma coisa muito triste, aterradora. Dessa forma, então, eu conto que está havendo uma guerra, muitas pessoas morreram em Israel, é mesmo uma tragédia. Isso não existe, né? Então, existe uma ciência que correlaciona a forma com que você se manifesta, né, enquanto você está falando. Então, o que você fala precisa combinar, né, ali com o seu gestual, né? Do contrário, fica estranho. Ou você contando uma coisa, digamos assim, muito engraçada, sem rir, né? Ou uma coisa muito triste, rindo, né? Morreu todo mundo lá. Nossa, olha, foi a chacina. Rapaz, nossa, loucura total. Não se faz isso, né? Então você tem ali uma lógica, né, entre as suas manifestações físicas, né, e aquilo que você está falando. Por que isso é interessante, tá? A pergunta aqui não é se A ou B está sofrendo, porque claro que qualquer pessoa que perde um filho está sofrendo, tá? Mas uma coisa que eu já vi e muita gente me escreveu me perguntando e falando é que raramente se vê Leniel chorando. A última vez que Leniel foi visto chorando foi quando houve decisões favoráveis a Monique. Então, o que a gente percebe, né? Vão vocês olhar, tá? Não quero que vocês tomem a minha palavra, eu quero que vocês pesquisem. Eu estou aqui para isso, para ajudar vocês a aprenderem a pensar. Peguem as entrevistas dele. Então, você tem ali, né, um senho franzido, uma cara assim, mas eu estou falando de lágrimas, de um choro, de soluçar, porque é assim que a gente chora quando a gente perde um filho. Eu sei porque eu já perdi um. Tá? A gente tem uma parte do depoimento de Monique na primeira fase lá dos julgamentos, né, anos atrás, na instrução e julgamento, que eu postei no meu Instagram. Fiz um reels dela, assim que ela mal conseguia falar, né? Ela estava quase ali tendo um ataque de tanto chorar, de falar do caixão do Henri. E as pessoas ao redor, juíza, promotor, todo mundo, cada um assim, ó, um com o celular, o outro olhando para o teto, e Monique se acabando de chorar. E ninguém pegou isso e jogou no ar. Né? Não, não vamos falar do choro da Monique pelo filho, vamos pegar a selfie da delegacia, porque isso aí bate com o que eu quero pensar dela, entende? Mas a gente não tem um vídeo de Leniel em prantos, né, soluçando pelo filho. Se vocês acharem, vocês me mandam, tá? Então, não temos isso. Nós temos Monique ali contando, tá? Por que ela estava chorando? Contando, e tem testemunhas várias de que Leniel chegou e fez selfie do lado do caixão do Henri. Eu não vi a mídia falar disso, você ouviu? Deve ser mentira. Tinham dezenas de testemunhas, pessoas com as quais, né, às quais eu tive acesso, tá? E que confirmaram. E Monique, inclusive, conta isso, tá? E deve estar no celular dele, né? Porque ele não se periciou tudo, né? Todos os celulares e todos os laptops. E aí vocês acham normal. Tá tudo normal. Ele nem chora pelo filho e ele faz selfie do lado do caixão. Mas para vocês, a mãe que chora, que só falta desmaiar no tribunal, deixa isso pra lá. Ela é narcisista porque ela tirou uma selfie na delegacia. Aí para vocês está tudo bem. Entende, Brasil? Eu não quero que vocês mudem de A para B. Eu quero que vocês parem para pensar o que é que vocês estão elegendo como verdade. O que para vocês é prova? Certo? É isso. Então, os episódios, né, maiores que a gente vê é quando acontece alguma coisa ali que Monique consegue uma vitória judicial ou que o julgamento foi, né, postergado. A gente vê um sofrimento claro no rosto dele, ele destroçado, né? Então, bora lá, Brasil, vamos refletir? E aí, eu quero pensar junto com vocês por que ninguém consegue ver tudo isso que eu tô falando para vocês, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Certo? Agora eu vou começar a trazer para vocês um pouco de teoria, mas assim, de uma forma bem simples, vai ser tranquilo de entender de por quê, né? Eu tenho recebido essa pergunta. Por que só você vê isso, as pessoas ao seu redor? Eu tenho um grupo, né, de seguidores muito bons aqui no YouTube, lá no Instagram também. E as pessoas falam, se a gente está notando, por que os outros não percebem? E eu trouxe essa resposta para vocês hoje. Vamos entender? Então, vamos lá comigo. Existe uma coisa chamada sacralização por proxy, tá? O termo, né, parece estranho, mas em linhas gerais é o seguinte: questionar qualquer coisa sobre Leniel faz com que as pessoas sintam, né, como se estivesse atacando Henri, né?
E ninguém ataca uma criança morta. Então, isso é um mecanismo, né, inconsciente, cognitivo, que blinda qualquer questionamento público. Quando você diz assim, mas Leniel A, B, C ou D, né? As pessoas, não pode falar isso, coitado, ele perdeu um filho. Sim, sem dúvida, deve sofrer muito por ter perdido esse filho. Mas entende que isso não pode impedir uma investigação, né? Você não pode usar isso como escudo, né? Você não está desrespeitando a morte de Henri nem a memória de Henri, né? Você está questionando um ser humano adulto responsável juridicamente também pelas coisas. Então, essa sacralização por proxy é isso, né? Você não questiona uma pessoa porque parece que automaticamente você está atacando ali aquela outra pessoa que está por trás. Esse é um mecanismo inconsciente. As heurísticas do afeto, tá? Esse é um teórico, né, o Slovic, que ele fala que o cérebro interpreta dor externalizada como inocência, tá? Então, quem diz que sofre em público parece ser uma pessoa incapaz de ser frio e calculista. Então, a pessoa vai lá e fala: Nossa, eu tô muito mal porque o meu filho e tal. Não estou dizendo que não esteja, né? Mas muita gente faz isso e não está sentindo de verdade, né? Então, é muito fácil convencer a população quando você fala, né? Mas isso nem sempre corresponde àquilo que a pessoa está sentindo. Então, as pessoas que mais conseguem enganar pessoas, líderes religiosos, políticos, empresários, etc e tal, fazem isso, né? Meu Deus, é porque eu tô com um problema muito grave, eu preciso da sua ajuda, socorro. Então, você começa a acreditar ali que aquela pessoa só pode ser inocente, né? Olha quanto sofrimento. Que mais? Contaminação midiática, né? E aí a gente tem esses três autores, né? Eu vou deixar todas as referências, tá? Como eu falei para vocês na descrição, que explicam que versões repetidas, sem contradição, viram memória de primeira mão. A população começa a achar que viu, só que não viu, aquilo foi construído. Isso aqui é a base teórica daquele ditado que diz assim: uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, né? Então, tanto foi dito que Monique narcisista porque tirou uma selfie foi no salão, Monique narcisista porque tirou uma selfie foi no salão, Monique narcisista porque tirou uma selfie no salão, que todo mundo passou a acreditar. E ninguém perguntou como que foi a avaliação de Monique, quem foi o psiquiatra, o psicólogo, o médico que avaliou ela, quais são os outros sinais de narcisismo. Não, todo mundo caiu nessa. E caiu também no outro mantra, né, aí que o Leniel criou, que é Monique é pior que Jairo, Monique é pior que Jairo, Monique é pior que Jairo. Teve uma outra também que ele repetiu bastante. Entraram 3 pessoas naquele apartamento vivas e só saíram 2, né? Bom, isso é verdade, mas isso não significa nada. E a gente não para questionar. Por quê? Porque a gente pega como se fosse verdade, tá? Então, o resultado disso, né? Deixa eu subir aqui, é que nós temos atualmente uma mulher, tá? Que foi não absolvida, né? Ela foi condenada, né? Mas falando aqui em termos de estar livre, né? Ela foi condenada, mas ela recebeu o perdão, né? Então, uma espécie, né, de absolvição, não a absolvição jurídica, não é disso que eu tô falando, tá? Mas ela enfrenta uma população, né, que sente que ela escapou. Parece que Monique fugiu, que ela é uma fugitiva do presídio, né? Que ela não merece estar solta. E a população se sente no direito, né, incitada por este grupo, né, de fazer justiça com as próprias mãos. E aí, gente, deixa eu voltar aqui, deixa eu me aumentar aqui para falar uma coisa para vocês, de uma coisa que me preocupa e deveria te preocupar também. Porque o tempo todo eu vi a população dizer que queria justiça. Queremos júri popular para esses dois. Teve júri, teve julgamento, teve júri popular. E o júri popular decidiu. Ah, não, vou fazer do meu jeito. Então você não quer justiça, você não quer júri popular. Você quer que seja feita a sua vontade. Essa é a diferença, tá? Então vamos ficar atentos a isso. Deixa eu voltar aqui para os slides. Não é muita coisa, não, tá, gente? Só um pouquinho. Então, nós temos fatos, né, que foram desprezados nesse processo, tá? Fatos comprovados, expostos, tá, lá no tribunal e ignorados pela população e pela mídia, né? Ele omitiu tal acidente de carro que sofreu com Henri, né, onde Henri se machucou um dia antes de falecer. Ele levou uma profissional, né, daquela área que vocês sabem qual que é que vocês chamam do job, para dormir com ele Henri nessa mesma noite, tá? Tá lá, tá no depoimento dele, eu vou até passar um trechinho aqui para vocês. Ninguém fala disso, ninguém questiona. Eu quero saber o que que vocês achariam se vocês descobrissem que Monique dormiu com um garoto de programa junto com Jairo e Henri. Vocês já teriam invadido o apartamento para linchar essa mulher. O que que acontece com vocês?
E daí consta lá, né, que ele seria usuário, né, de drogas e pornografia em grande quantidade, tá? Uma quantidade muito alta mesmo. E o que que chama atenção? Porque ele diz que ele é evangélico, né? Então, assim, claro, todo mundo é livre, né, para usar a substância que quiser, né, para assistir o que quiser. Mas o que chama atenção aqui é que ele diz que ele não é disso, né? Inclusive, ele disse até para a doutora Miriam Costa que não ia ter intimidade física com ela, porque isso era contra a igreja dele. Eu tô em silêncio propositalmente. Bom, vou deixar vocês refletirem. Áudios, né, que mostram que ele influenciou, né, a alteração de laudos do IML, tentou ali falar com peritos, né, e que depois disso os laudos passaram de acidente para homicídio para acusar Jairo e Monique. Ele também dá supostos diagnósticos, né, sobre Monique e Jairo, né, sem nenhum embasamento científico. Vou trazer um vídeo aqui sobre isso também, bem curtinho, tá? E tem uma foto também no processo que vazou, né, dele fazendo churrasco, né, em comemoração com amigos, todo mundo sorrindo, 6 dias depois da morte do filho. Deixa eu voltar aqui. Brasil, por que que no salão não pode e churrasco pode? Vocês explicam para mim aqui nos comentários? Porque isso é público, eu não tô vendo a mídia falar, a Globo não falou, a Fontenelle não falou. Interessante, né? Porque são informações públicas. Tá aí. Todo mundo ouviu lá no tribunal. Mas a Globo continua ali, né? Falando, né? O que lhe interessa, tá? O que mais? Silenciar quem questiona, né? Como eu já falei aqui, né? Leniel processou a Fernanda Piacentini, né? Então, ele acusava a Monique publicamente, né? Em horário nobre, em rede nacional, né? Sem direito a contraditório, sem nenhuma avaliação técnica, sem nenhuma prova, né? E livremente, ele vai lá na mídia, ele fala o que ele quer e quem questionar ele vai ser processado, né? Então, é uma perseguição jurídica, né? Para que ninguém o questione. 3 pesquisadores trazem uma mesma conclusão perturbadora. A Hannah Arendt, né, que eu falei para vocês, que é uma filósofa política, ela cobriu o julgamento de Eichmann, né, que era um funcionário, né, lá dos campos de concentração, e ela esperava encontrar ali, deixa eu voltar aqui, um monstro, né? Uma pessoa assim terrível. Vocês já vão entender onde é que eu estou querendo chegar com isso, tá? Então vamos lá. Ela encontrou um funcionário, né, que falou que estava só fazendo o trabalho dele, né? O Stanley Milgram, quem é da psicologia conhece bem, é um psicólogo social, ele fez um experimento, né, em que pessoas comuns aplicavam choques, né, fazendo de conta que era letal, né, mas era tudo fake, só que as pessoas não sabiam, né, quando uma figura de autoridade mandava. Né? Então, onde é que eu estou querendo chegar? Como é que a população se torna assassina, capaz de matar uma pessoa como a Monique, através de um discurso de que são pessoas boas? Incitadas por outras pessoas, que também se dizem boas. Acompanhe meu raciocínio aqui. Felipe Zimbardo, que eu também gosto muito, né, também tem um experimento, né, da prisão de Stanford. Ele fala que essas pessoas, né, não são maçãs podres, né? Não é meia dúzia de pessoas ruins, né? É um barril inteiro, né, que se torna ali contaminado por uma narrativa que transforma pessoas normais em agentes da crueldade, né? Então a gente tem vozinhas, tiazinhas, pessoas super queridas desejando a morte de Monique, gente. Porque estão sendo manipuladas para isso. Percebe? É isso que eu quero chamar a atenção. Então, o que eles descobriram muda tudo sobre como que a gente entende, né, esse linchamento aí da Monique, tá? Bom, Hannah Arendt falou isso, né? Que o Eichmann não era um monstro, era um burocrata. Só que ele não pensava, ele não questionava, ele obedecia. Entendeu, Brasil? Onde é que eu quero chegar com vocês? E Arendt chamou isso de a banalidade do mal, né? Que o maior perigo não vem de pessoas sádicas, né? Mas de pessoas comuns que pararam de pensar e que são capazes de destruir vidas, tá? E aí, lembrando, né, que esse sistema político, o nazismo, ele não foi construído por monstros. Foi construído por pessoas que pararam de pensar e de questionar, né? E ali as pessoas dizem, não, isso vai ser bom para a Alemanha, então vamos fazer, né? E ninguém parou para pensar que aquilo podia dar muito ruim. Então, as pessoas que odeiam Monique não são monstros. São pessoas comuns que receberam a narrativa pronta, repetem sem questionar e passam a agir como agentes de um sistema de destruição. E essas pessoas não estão percebendo que elas estão sendo instrumentalizadas. Sabe o que é ser instrumentalizado? É ser usado
Porque aí, quem quer fazer o mal nem precisa sujar a sua mãozinha de sangue, incita a população a fazer o que a pessoa quer. Né? Então, o que esse sistema político horrível ensina sobre campanhas de ódio? Né? A estrutura de propaganda que eles usaram seguiu etapas, né, que são, primeiro, desumanização. Assim como fizeram com os judeus, né, fizeram aqui também nesse mesmo caso da Monique. Né? Então, vamos transformar numa monstra perigosa, indigna de pertencer à comunidade. Né? Então, sempre se faz isso, desumaniza o inimigo. Repetição. A narrativa é repetida sistematicamente até virar verdade, né? Independente de provas. Autoridade moral. A fonte da narrativa tem credibilidade simbólica e inquestionável e ninguém ousa questionar. Isso está parecendo alguma coisa, pessoal? Por favor, vamos refletir. E a autorização tácita. A violência contra a vítima passa a ser sentida como legítima. É quase um dever moral. Qual é o discurso que nós temos ouvido? Justiça por Henry não foi feita ainda e se deixa nas entrelinhas. Pessoas são capazes de matar uma mulher porque acham que é um dever moral. Devemos salvar a memória de Henry e matar alguém? Vocês percebem como é o sistema, né, manipulador e que instrumentaliza vocês para fazer aquilo que as pessoas querem, sem que elas sujem as mãos? É assim que funcionam, né, em regimes assim, tá? O Milgram falou aqui também, não vou ler tudo, tá, para não cansar vocês, mas dizendo, né, que essas pessoas não são sádicas, né, elas não, no fundo, elas não querem machucar alguém, mas elas acabam obedecendo porque alguém disse que era o certo, tá? E no caso de Monique, né, a autoridade, né, não usa um jaleco, né, de laboratório ali como um professor no caso do Milgram, né? Mas tem muita gente aí usando, né, esse discurso de justiça por Henry, né, e fazendo discurso no microfone em horário nobre, né? Tem aí vários tiktokers, podcasters, né, repetindo esse discurso, justiça por Henry, a justiça não foi feita, etc e tal, né? Induzindo, né, a população a fazer justiça com as próprias mãos, de certa forma, né? Então, quando essa autoridade diz que Monique é um monstro, né, as pessoas que nunca leram o processo, nunca ouviram a testemunha, repetem, compartilham, odeiam, né? E acham que estão fazendo a coisa certa. Isso é que é o pior, né? A pessoa acha que está fazendo o que é certo. Então, veja, a frase que eu deixei aqui, a alavanca não é a maldade, é a autoridade percebida. Por quê? Porque vocês acreditam que quem está falando isso para vocês. E o Zimbardo, né, nesse experimento que eu trouxe, né, eu vou focar, eu vou deixar aqui, vocês podem parar, printar, tá? Até alguém, se quiser os slides, tá? Pode escrever nos comentários, eu mando, tá? Sem problema nenhum, você me manda o seu e-mail que eu mando para você. Então, como é que está sendo esse sistema no caso de Monique? A gente tem um pai enlutado, né, real, né, com uma dor real, mas ele se torna, então, uma autoridade moral intocável, né, que foi aquilo que eu falei. Parece que questionar o Leniel Borel é questionar, né, o filho morto. Então, fica inquestionável ali. A mídia, né, que tem amplificado tudo isso sem verificar, dá audiência, né, não dá direito ao contraditório. A população recebe o papel de julgador moral e cumpre, né, com ódio genuíno, né? E a Monique ficou no papel de monstro e passa a ser tratada como tal, tá bom? Então, esses três, né, mostram, né, como isso foi cultivado, estruturado e distribuído, né? As pessoas vão executando isso, tá? Dessa forma que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, aqui só repetindo novamente. E a diferença entre o monstro e o sistema. Se o ódio a Monique viesse de monstros, bastaria prender os monstros, certo? Mas não, ele vem de pessoas boas que foram conduzidas e manipuladas. Isso é muito mais perigoso e é muito mais difícil de desfazer. Por isso que a ciência precisa falar mais alto do que essa narrativa, gente. E aí eu trago aqui para vocês, né, o conceito de feminicídio psicossocial, né, de Evan Stark e Donald Dunton, que demonstraram que a violência mais devastadora contra mulheres frequentemente não é física, é a destruição sistemática da reputação, das relações sociais, da identidade pública e da possibilidade de reconstruir uma vida. Né? Monique, ela não foi morta no corpo, ela foi morta em tudo que constituiu uma vida. E como que ela está sobrevivendo, como que ela vai sobreviver? Ela não pode sair na rua, ela não pode ter um emprego, ela não pode aparecer, ela não pode nada, né? É como se você apagasse essa pessoa, né? Então, tudo isso que aconteceu com ela, né, é uma espécie de morte social, tá? Sem falar do risco real, né, de linchamento, como eu falei para vocês. E aí, lembrando, gente, multidão não precisa de um comando explícito para agir com violência, tá? Se hoje Monique sair no centro do Rio de Janeiro, não precisa ter ali um apoiador de A, B ou C, tá? Porque a população já está tão manipulada que se juntarem 3, 4 ali, olharem, reconhecerem todas essas pessoas, tiverem esse discurso implantado na cabeça, eles vão para cima dela, entende? Então não precisa alguém mandar.
tá? É só ter a narrativa que legitime moralmente o ódio, porque essas pessoas vão achar que estão fazendo bem, vão achar que estão fazendo justiça por Henri. Então, Monique realmente ela corre risco, mas não mais de Jairinho, né? Mas do ódio cultivado, né? Por quem tem tudo a ganhar com a sua destruição. Não é possível que vocês não percebam isso depois de uma aula desse tamanho. Deixa eu voltar aqui. Tá difícil de entender? Volta para o começo da aula. Dá pausa. Não é complicado de entender. Eu acho que tá bem claro, tá? Vamos lá para finalizar aqui. Um psicopata, gente, verdadeiro, ele raramente é visto batendo em alguém, né? Então, muito se falou aí, Monique, psicopata, Jairo, psicopata, ele geralmente passa por alguém calmo, respeitável e que induz a massa a cometer as violências que ele deseja, sem que percebam que ele é o verdadeiro autor. A gente estava falando aqui de nazismo, né? Então, vocês sabem bem, eu não quero nem falar o nome daquele cidadão, aquele governante da Alemanha, o do bigodinho, vocês sabem bem quem é. Então, ele parecia um monstro? Não, ele era o cara que ia salvar a Alemanha, ia fazer de tudo, né, por todo mundo, tá? E aí, até pessoas próximas não veem, tá? Tem muita gente próxima que não está conseguindo perceber essa manipulação, o risco que Monique corre, o que foi feito, tá? Tem muita gente que não entende. E o padrão, então, é claro, né? Que eu já coloquei aqui, tá? A gente tem uma escalada de acusações sem provas, correlação com eventos políticos claros, silenciamento de jornalistas, enriquecimento em cima de uma tragédia, tá? Tudo isso é um padrão que a gente vê, né, em pessoas que cometem esse tipo de manipulação com a população, tá? E a população precisa estar atenta. Muito bem, acabei os slides. Agora eu vou passar 3 videozinhos bem rápidos, tá? Para vocês, deixa eu aparecer aqui. 3 videozinhos bem rápidos. Fica aí, só mais um pouquinho, é bem rapidinho mesmo, tá? Muito se falou, Monique, narcisista, psicopata e tal, tal, tal. E eu sou psicóloga de Monique, eu tenho autorização para falar sobre o caso dela. Eu avaliei Monique com 13 testes, né? E muita gente não quis me ouvir, não quis saber do meu laudo, né? Eu queria saber onde é que estão os jornalistas me pedindo laudo. Eu achei que iam bater assim na minha porta e assim meu celular não ia parar de tocar. Ninguém veio atrás de mim e me pediu o laudo de Monique até hoje, sabiam? Pois é, não é curioso? Mas uma psiquiatra de projeção nacional foi para um podcast dar diagnóstico da minha paciente, que ela nunca viu, que ela nunca analisou. E também, aí sim, aceitaram um perito, né, o Ministério Público, de um psiquiatra que também nunca viu, nem Monique, nem Jairinho, nem nunca examinou, nem nunca avaliou. Mas aí vale. Brasil, não é possível, vocês não estão entendendo. Vamos ver? Deixa eu ver. Agora vai ser o meu teste aqui de tecnologia, tá? Vamos ver se eu consigo passar. Quando eu comecei a perguntar aqui, antes que eu concluí... Não, pera. Eu acho que primeiro eu tenho que sair daqui. Vamos lá. Calma comigo, tá, Brasil? Que vai... eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar esse aqui pra cima. Esse aqui pra cima. Peraí, tá, gente? Que a prof aqui não é professora de tecnologia. Quando eu comecei a perguntar aqui, antes que eu concluí... Peraí, deixa eu parar. Então, esse aqui, né, tô pedindo licença para Fernanda, né, para mostrar um trechinho para Fernanda e para o Marconde, tá? É um trechinho do depoimento do Leniel falando justamente sobre essa questão, né, do diagnóstico de Monique. Vamos ver se vocês conseguem ouvir bem, tá? Vamos lá. Comecei a perguntar aqui, antes que eu concluísse, o senhor disse que vários peritos do senhor afirmaram isso. Esses peritos traçaram um perfil. O senhor sabe se eles atenderam em algum momento? Doutora, que atenderam Monique e Jairo? Isso. No like, não, tô falando só da Monique, eu represento Monique e Ribeiro. Não sei se atenderam, não. Estou afirmando para o senhor que não. Ok. E aí vou para a minha próxima pergunta em relação a esses peritos também. Em algum momento eles contaram para o senhor que para que alguém possa diagnosticar ainda mais na rede social, que tem um alcance gigante, que pode inclusive destruir a imagem de uma pessoa, é necessário, além do mínimo de ética, que tenha prestado atendimento a essa pessoa e que essa pessoa tenha liberado o sigilo médico-paciente? Doutora, eu tô falando de um podcast que eu tive com Só um minutinho. Vamos fazer a pergunta que o senhor de novo não está me respondendo. Não questionei ela em relação a isso. Eu não falei, eu perguntei para o senhor se os seus peritos que estão a seu serviço lhe informaram que para que alguém possa traçar um diagnóstico é necessário, além de ética profissional, que tenha prestado pelo menos um atendimento a essa pessoa. Eles lhe deram essa afirmação, sim ou não? Não. Vamos agilizar isso aqui. Senhor Lenel, os jurados estão cansados, o senhor deve estar também, eu estou também. Então, responda sim ou não, ao invés de ficar me perguntando. Por favor, eu estou sendo respeitosa com o senhor, seja comigo também. Dois períodos que a gente... Eles contaram para o senhor Lenel, que para que haja esse diagnóstico precisa atender a pessoa? Não. Perfeito. Agora, vamos ver o outro.
tá? Tem um outro aqui. Pera aí, calma que já vem. A prof está fazendo estágio de tecnologia aqui. Vamos lá, próximo. Aqui faz nas suas redes sociais constantemente afirmações de que Monique é narcisista. Sim, comportamento narcisista. O senhor que deu esse diagnóstico? Não, inclusive, doutora, hoje tem um perito, né, que a gente contratou para traçar esse perfil. Sim. E também está no processo, né? Eu estava até assistindo recentemente numa entrevista minha com a maior especialista no Brasil sobre Era isso que eu queria saber. Ana Beatriz. Perfeito, o senhor Tá. pegou no ponto que eu gostaria. Doente perigosa. Isso, exatamente. Inclusive, ela vai responder um processo também. Perfeitamente. Vamos lá. Sobre ela que diagnosticou para o senhor que Monique era narcisista. Inclusive no programa Rede Nacional, né? Sim, e causou um impacto muito prejudicial à imagem de Monique, essa afirmação. Por isso que ela será responsabilizada. White people, né? Isso. O senhor sabe nos informar, já que o senhor disse que foi ela que deu o diagnóstico, se ela atendeu algum dia a senhora Monique Medeiros? Doutora, pelo que eu entendi, que ela parece que Não, fala... eu perguntei para o senhor se o senhor sabe se ela atendeu. Atendeu não. Isso. Eu não. Entendeu? Não sei se atendeu. Se atendeu, não sei. Vai que atendeu. Exato. Olha, eu afirmo para o senhor, enquanto representante dela, que nunca atendeu. Ok. Tá? Se eu não soubesse, estou lhe contando. Mas... Bom, agora deixa eu voltar aqui e falar para vocês, agora o último videozinho, tá? Já tá terminando, que é sobre a tal polêmica do salão. Porque eu sempre disse isso, tá? Várias vezes, inclusive em vídeos bem antigos de 2021, que todo mundo condena, né, Monique, porque Monique foi ao salão dias depois porque tava os cabelos caindo, né? Porque ela entrou em desespero no momento, começou a arrancar e o cabelo dela era mega hair, né? Daquele que descola. E foi por isso que ela foi arrumar, né? E ela ficou muito tensa, nervosa, ela roeu as unhas, sangrou e ela foi arrumar isso, né? E todo mundo fala, que mãe é que vai para um salão depois do filho morrer? Que absurdo, é narcisista. Presta atenção a esse vídeo aqui, Brasil, com muita atenção, por favor. Olha lá, ó, a professora, eu acho que pelo menos hoje uma nota 7,5 eu tirei em tecnologia aqui, não achou não, Brasil? Até que eu... Só para contextualizar aqui a minha pergunta. O Henri morre dia 8, correto? Correto. Dia 10 ele é enterrado, correto? Dia 10 ele enterrado. E Monique vai ao salão, o que tá no seu Instagram é isso, que ela vai ao salão. Isso. Aí eu lembro que no seu Instagram tá até uma pergunta assim, ó. O que passa na cabeça de uma mãe para ir ao salão após enterrar o próprio filho, correto? Correto. Perfeito. No dia 13, dia 13 é quantos dias após o enterro do Henri? 3 dias. 3 dias após o enterro. Perfeito. No dia 13, põe ali pra mim, o Rafael, por gentileza. Você vê a próxima pergunta? É o dia que ele vai à barbearia, isso. 3 dias após o enterro do Henri. Fazia a barba também? Não, na verdade, eu tava ali, né, em Caxias, na casa da minha tia. Sim. E para familiares, cara, tu tá acabado. Vai lá cortar o cabelo. Sim. Exatamente, é esse mesmo. Esse dia 13 que a gente tá perguntando. Seu Leniel. Não, meus familiares, filho, tá acabado. Vai lá e vai lá cortar o cabelo. Sim, Teve sim. o marido da minha prima que me leva pro salão. Perfeito. No dia 13, a senhora Mônica Renault, ela foi visitá-lo como profissional do sexo? Não, profissional de Só sexo. a conversa, Rafael, por gentileza. Para aí, só um minutinho. Peraí. Senhor Leniel, enquanto o senhor estava respondendo aqui ao promotor de justiça, eu até anotei uma frase, até destaquei ela aqui, eu vou repetir ela para o senhor. Eu não conseguia, depois da morte do meu filho, eu não conseguia ver nem um dia. O senhor acabou de nos contar que não conseguia nem tomar banho. Sim, E eu entendo isso. Sim, eu entendo isso. Eu não conseguia ver mais um dia. Eu não via vida depois da morte do meu filho. Essa conversa da barbearia é dia 13. O senhor vai no barbeiro dia 13, o senhor não estava nem tomando banho. No dia 13, a Mônica Renault, profissional do sexo, foi visitá-lo. Pode subir, o Rafael, por gentileza? Mônica Renault nunca veio pra minha vida como profissional de sexo. Você tá desqualificando uma pessoa que tava com medo. Eu estou desqualificando ela. Profissional de sexo. Pronto, é suficiente esse pedaço aqui. Deixa eu voltar. E como é que eu volto aqui? Cadê eu mesma, gente? Aqui. Ó, nota 7 hoje, né? Para tecnologia aqui. Então, gente, tudo isso tem o único objetivo de vocês pensarem e explicarem para si mesmos, né? E podem comentar aqui embaixo por que é que vocês usam 2 pesos e 2 medidas, né? Quando se trata de o comportamento normal de uma mãe em luto e qual é o comportamento normal de um pai em luto. Percebe? Então é isso que eu acho que precisa ficar claro, né? De que a população ela sofre, né, uma manipulação. Depois vocês acham ruim quando a juíza diz que tem machismo envolvido nesse julgamento, né? Não é possível que não tenha ficado claro nesses trechos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Porque a gente sempre viu o Leniel, né? Cabelo cortado, bem barbeado, mesmo dias depois, né?
como eu disse, fazer selfie ao lado do caixão do filho, fazer churrasco 6 dias depois, e tudo isso é público, mas ninguém fala. Isso não vai para o Fantástico, né? O que a gente está vendo agora, né, é uma narrativa hegemônica, né? Você escuta um programa de TV, se você escutar 10, são todos iguais, todos dizem a mesma coisa. Monique pior que Jairinho, Monique narcisista, Monique psicopata, sem nenhuma base. E o mais preocupante, com esse tanto de coisa, né, contrária, disponível e pública. E nem assim o povo para refletir e pensar, né? Então, gente, eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês, tá? Sobre o que é realmente, né? Quando e como que a gente pode chamar alguém de psicopata, tá? Eu já falei sobre isso, sobre o diagnóstico de Monique, tá? Em outros vídeos, vou até deixar no card final aqui para vocês, né? Para quem não assistiu ainda, tá bom? Vou deixar a lista das referências para vocês, tá? Quero que vocês comentem muito nesse vídeo. Eu estou formando aqui uma comunidade, tá? De pessoas interessadas em psicologia jurídica e forense. Então, isso aqui não é só um canal de YouTube, né? Eu sou professora. Então, eu tenho, assim, satisfação, realmente. Vocês podem observar que eu respondo quase todos os comentários. Eu não respondo quando pula algum, assim, às vezes, né? Quando eu abro ali não aparece. Mas todo dia de manhã, tá? Quando eu posto o vídeo, eu vou lá, um por um. Sou eu mesma que respondo, não é bot, tá? Sou eu mesma, tá? Então, eu quero os comentários de vocês. E vou pedir, tá? Não é para engajar canal, não é isso. Se você acha que a reflexão que eu trouxe aqui é importante, encaminha esse vídeo para alguém. Porque, como você percebeu, né, eu não estou aqui falando só do caso Henri Borel. Eu não estou aqui só falando de Monique, só de Leniel Borel. Eu estou problematizando, tá, uma coisa muito grave que a gente estuda na psicologia jurídica e forense, né, que é manipulação midiática, manipulação de discursos, né, execução de violência, né, por todos esses sistemas que eu trouxe para vocês. Eu espero ter respondido, né, a quem me perguntou, né, por que as pessoas não percebem, né? Eu trouxe um pouco dessas respostas aqui para vocês hoje, tá? E dizer para vocês a mesma coisa que a minha querida amiga Carla Albuquerque, jornalista fantástica, respeitável, né, diz. Todas nós estamos em risco. É isso que você precisa botar na cabeça. Esse vídeo aqui não é sobre Monique, Leniel e Jairo. Tudo o que aconteceu nesse processo pode acontecer com qualquer um de nós. Vocês viram agora o acidente, né, que teve lá da moça que pulou da ponte sem a corda? Aqueles 3 que estavam lá, possivelmente não são criminosos de carreira, né? São pessoas comuns. Acabaram por cometer um crime. Então, ninguém está livre, sabe? De um dia ser preso, de cometer um erro, de atropelar alguém sem querer, né? E aí, você gostaria que tudo isso que está sendo feito, né, no caso Henri Borel, fosse feito com você, seu filho, sua mãe, seu irmão, seu marido, com você? É essa reflexão, Brasil, que eu tenho trazido, tá? Por isso que é importante. Não é importante só pensar no caso Henri Borel. É pensar que se a gente aceita que as coisas sejam conduzidas dessa forma, nós estamos abrindo um precedente, né? Ou como a gente fala, né, no direito, jurisprudência, para que esse negócio seja sempre dessa forma, né? Então, eu vou fazer diagnóstico e dar veredito com selfie de delegacia ida no salão e lincha a pessoa no meio da rua, de acordo com a enquete feita no Totem, com a imagem do Leniel Borel no centro do Rio. Ah, vota aí, o que que você quer? E aí vai lá e mata. É isso que vocês querem para vocês? É isso que vocês acreditam? Perigoso, tá, gente? Então, vamos pensar, vamos refletir. Deixa o seu comentário aqui. Se quiser material adicional para estudo e pesquisa, só me mandar, que eu tenho o maior prazer. Muito obrigada pela paciência aqui com a minha inabilidade tecnológica, mas eu tô melhorando, tá bom? E nos vemos no nosso próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui.